Dane-se comigo. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô muito borocoxinha, mas eu tenho certeza absoluta que se eu me arrumar com vocês, as minhas amigas, eu vou ficar muito animada e feliz. Então, vocês são tipo uma estratégia de me animar. Eu estou indo aonde? Não interessa, mentira. Estou indo numa festa junina com as minhas amigas e vai ser tudo, eu tenho certeza. E aí eu quero ficar bonita, mas assim, chocante? Não sei. Talvez eu quero entregar uma coisa pras divas, não quero entregar uma coisa tão padrão. Tô pensando em fazer um olho branco e entregar beleza. Já que, pelo visto, carisma não vai estar tendo, não vai ter galho do carisma. Mas quero me arrumar e quero ficar uma gatinha. Eu tenho usado muito qualquer oportunidade de ficar uma gatinha para ficar uma gatinha, porque eu sinto que eu estou treinando as minhas habilidades de gatinha. Brincadeiras à parte, eu queria falar um pouquinho com vocês uma coisa que não sei se trago muito aqui, que é a pauta de amizades. Eu estava conversando hoje com meu amigo sobre isso e agora eu senti no meu coração nesse exato minuto de que eu poderia falar com vocês também, minhas amigas. Ele tava falando sobre umas relações dele, que ele sente que tem umas coisas, uns problemas, umas questões e tal. E eu estava falando com ele justamente o oposto, porque eu senti muito isso ontem. Eu saí com uns amigos meus e quando eu estou com esse grupo de amigos meus, eu me sinto tão confortável em ser eu. E, gente, isso parece óbvio e parece bobo e parece besta, mas isso é tão essencial. E, tipo, eu tenho amigos que eu amo muito, mas que eu não tenho tanta, às vezes, sinergia em relação a energia, em relação a gosto, em relação a muitas coisas. Nossa, que horror. Tipo, no sentido de, tipo, ai, meu Deus do céu. Tipo, sabe aquela sua amiga que você ama, mas, tipo, sei lá, uma amiga mais caseira, você é mais rueira, ou uma amiga que você tem, que você ama, mas gosta mais de, tipo, de música X, e você gosta sabe? Tipo assim, esse tipo de incompatibilidade que eu tô falando, uma incompatibilidade mais de gosto. E esse meu grupo de amigos, é óbvio que a gente tem incompatibilidades, várias, inclusive. Mas, num geral, eu sinto que a nossa compatibilidade de tipo de coisas que a gente quer fazer é, tipo, fantástica. Assim, eu me achei, gente. Eu sinto que eu fiquei muito tempo perdida em relação ao que eu gostava de fazer, ao que eu conseguia bancar fazer. E quando eu digo bancar, às vezes a gente até tem alguns gostos que a gente gosta de fazer. Por exemplo, eu amo tomar cafés superfaturados. Eu tenho dinheiro pra ficar bancando isso? Não tenho. E aí, quando eu vou tomar um café superfaturado, é uma coisa que emocionalmente me pega um pouco, porque eu tô ali, mas eu não tô confortável 100% de estar ali, porque eu tô ali pensando, 19 mais 30 dá quanto? Mais 20 vai dar, puta, R$ 150 e acabou o meu rolê. Então, tipo, eu sinto que às vezes eu fico fazendo mais conta do que estando confortável. Ou, sei lá, tipo, eu gosto de sair, eu sou rueira, mas quanto eu gosto de sair, porque quando eu começo a sair realmente, eu fico tipo, putz, cansei. E esses meus amigos, eles são uma vibe muito parecida comigo, tipo, em tipos de rolê, em tipo, por exemplo, somos amigos do fim, então, tipo assim, a gente vai, mas aí na hora de ir embora, todo mundo quer ir embora, dificilmente alguém fica tipo assim, ah, eu quero ficar, ah, não, eu quero ir. Meio que todo mundo, tipo, já sabe a hora de todo mundo querer ir embora, e todo mundo vai embora junto e vai feliz, sem ser um grande mousse, sem ser uma grande coisa. Ou, por exemplo, a gente é meio atrasildo, e a gente já assumiu que a gente é meio atrasildo, e a gente já aceita que a gente é atrasildo, e aí não tem atrito do atraso, tipo, até tem, assim, né, porque atraso é foda, é chato. Mas, tipo, no geral, a gente acolhe muito bem as nossas características, eu sinto, sabe? E as nossas diferenças. E eu tenho minhas amigas, que eu sempre falo delas, a Está e a Bru, meus amores, que elas, cara, puta, mano, tipo, gente, que presente que foi encontrá-las, assim, eu não tenho palavras, assim, elas são pessoas que sabem acolher. E, tipo, não é todo mundo que sabe acolher, não é toda amizade que sabe acolher. E elas sabem acolher. Elas respeitam o seu jeito de manejar a sua situação, ao mesmo tempo que elas não vão passar o pano pra você, ao mesmo tempo que elas vão acolher você. Porque
é muito difícil a gente respeitar a decisão do outro e acolher e esse jogo todo que elas conseguem fazer de forma fantástica. E eu desejo, do fundo do meu coração, ser para as minhas amigas as amigas que elas são para mim, assim. Elas são realmente amigas muito fantásticas que eu tenho vontade de compartilhar tudo, porque eu me sinto tão capaz de manejar depois de que eu conversar com elas e tão corajosa de expressar o que eu genuinamente gostaria de fazer perante a situação, mesmo que não seja a melhor decisão, eu tenho coragem de expor para elas, porque eu sei que elas vão ter um espaço de acolhimento para mim, sabe? E eu acho isso tão generoso, gente, eu acho isso tão bonito. E também num lugar de, tipo, de sinergia mesmo, tipo, a Esté, principalmente, a Bruna, tadinha, a Bruna é um pouco mais cansada, né, amiga? Você sabe, se você estiver vendo, que você é um pouco mais cansadinha. Mas eu e a Stephanie, a gente tem um nível de energia muito parecido e de gosto parecido, então, tipo, a Esté é a minha amiga que a gente foi, assim, bebedar de manhã no Bexiga, sabe? E que, tipo, é tipo uma coisa assim, bora. Ao mesmo tempo que eu respeito muito também os níveis de energia de ambas. Tipo, eu sei que elas têm um limite. Eu sou muito mais extrovertida do que ambas. Então, eu sinto que a gente se respeita e se escolhe e se acolhe de uma forma tão bonita. E eu sinto que a gente precisa ter esse tipo de pessoa na nossa vida. E às vezes a gente fica numa busca incessante de quem a gente vai colocar na nossa vida pra cumprir um papel romântico, assim, mas o quanto você tem buscado ter conexões certas com as suas amizades, mesmo que você esteja dentro de uma relação romântica, porque no final do dia as suas amizades vão te salvar. Mesmo que você tenha uma relação romântica, inclusive, mesmo, assim, como fala? Tipo, tipo assim, no sentido de que se você tem uma relação romântica, cara, é essencial ter bons amigos pra você amar melhor o seu parceiro. É bom que você tenha a sua individualidade e tenha pessoas que saibam te amar, até pra você ter perspectiva do que é ser amado direito. Se você tem bons amigos que te amam de forma certa, você tem muito mais noção de se você estiver sendo amado da forma errada, assim. Eu tenho um amigo também, o Daniel, e cara, o Daniel, ele é tudo pra mim. E eu acho que fica muito claro pelo Daniel ser homem o quanto eu preciso aceitar mais os homens. E eu acho que quando a gente tem essa troca com amigas, no caso de relações heteronormativas, óbvio, tipo, as suas amigas te tratarem bem, é muito fácil. Então, tipo assim, você sabe que as mulheres vão te tratar muito bem. E aí não fica tão claro que os homens deveriam te tratar tão bem. E aí quando um homem, mesmo que seja numa relação não romântica, tipo um amigo, pode ser gay ou não, começa a te tratar bem, eu acho que expande muito o repertório de comportamento do que é aceitável e do que não é aceitável. Gente, tá ficando um luxo, né? Eu usei o iluminador pra fazer o olho e eu achei Agora eu tô muito na dúvida se eu deixo realmente nesse tom mais cintilante ou se eu venho com um pouco de vontade de rosa aqui, ou se eu faço um olho um pouco mais preto, ou se eu sigo só assim, brilhantinha. Não, achei que tá meio fofolete, eu vou ficar assim. E é importante também, gente, a gente ter as nossas amizades em um lugar de que a gente não pode botar a expectativa de que um parceiro romântico vai suprir todos os universos que a gente tem. Tipo, eu não sei vocês, eu sou infinita. Eu tenho 80 universos dentro de mim. Eu tenho a Amanda que corre, eu tenho a Amanda que gosta de filme de romance, eu tenho a Amanda que gosta de cozinhar, aí eu também tenho a Amanda que gosta de ler. Eu tenho muitas versões minhas dentro de mim, com gostos diferentes, com nuances diferentes, com comportamentos diferentes. Eu tenho uma Amanda mais criativa, eu tenho uma Amanda mais engraçada, eu tenho uma Amanda mais culta, eu tenho uma Amanda mais performática. Eu não sei, gente, eu tenho muitas Amandas dentro de mim, você tem as Amandas dentro... Não, você não tem as Amandas, você tem você dentro de você. E é muito injusto que a gente queira colocar uma pessoa pra suprir todas essas coisas. E quando a gente tem os nossos amigos e a gente entende que a gente não vai precisar de uma pessoa que vai suprir todas as caixinhas, porque a gente tem alguém que vai conseguir manejar, explorar essas outras coisas dentro da gente. E sim, a gente pode ter caixinhas que a gente vai explorar sozinho, mas é tão gostoso compartilhar as caixinhas e a gente ter isso nos nossos amigos é muito poderoso.
E é isso, eu acredito muito, muito, muito que boas amizades conseguem expandir o nosso repertório de amor e fazer com que a gente aceite relações e condições muito melhores com as outras áreas da nossa vida, até mesmo nos fortificar, às vezes, profissionalmente, porque a gente se entender e se enxergar como indivíduos repletos e felizes faz a gente prosperar em todas as áreas. E quanto mais a gente se sente preenchido e não tão vazio, menos a gente se sujeita a aceitar coisas que são ruins pra gente, né? A gente consegue enxergar o que que é bom e o que que é ruim. Porque no final do dia, gente, é tudo perspectiva. Se a gente estiver só vivendo e consumindo coisas pouquinhas, sabe? Tipo, xoxinhas, a gente vai achar que qualquer coisinha minha boca tá tudo certo. E aí quando a gente consegue viver coisas wow, os nossos parâmetros mudam e a gente muda as nossas referências, a gente muda o que a gente acha bom, o que a gente não acha. E também entender que existem múltiplos tipos de relações e que nem toda relação você vai cortar. Às vezes você só vai transferir uma relação para uma relação um pouco mais com menos carga emocional, tipo, não é todo um amigo que você vai contar toda a sua vida, e não é todo amigo que vai te fazer gargalhar, e não é todo amigo que você vai pra balada, e não é todo amigo que você... Coloque em caixinhas as amizades e as suas relações, mas tenha-as. Não deixe isso destinado a quando você achar sua figura romântica, ou já que você achou, destinar tudo pra essa pessoa, porque é uma carga emocional, acho que muito grande, que ninguém merece carregar esse peso. E eu já tive muito essa ideia de, principalmente eu acho que quando eu terminei meu relacionamento muito longo, que eu via que tinha muitas caixinhas minhas que não estavam sendo preenchidas na relação, eu fiquei muito ansiosa pra pessoa que eu ia conhecer, que ia suprir minhas caixinhas. E quando eu me relacionei com meu ex, tinham muitas caixinhas que a gente não se preenchia um com o outro. E eu acho que isso fortificou muito a minha relação com as minhas amizades e me fez descobrir novas caixinhas sobre mim. E que me fez uma Amanda melhor, uma Amanda que eu gosto mais hoje. Então, acho que essa ideia da gente remexer nossas caixinhas e ter elas muito bem estabelecidas e múltiplas e pulverizada, sabe? Tipo, pra gente poder pulverizar o nosso amor e não centralizar ele, acho que é um babado muito potente. Gente, uma ótima técnica pra nós meninas atrasadas é tentar se adiantar. Eu achava que eu tava, tipo, super adiantada. Eu tava assim, nossa, o que eu vou ficar fazendo? Eu tô tão adiantada. Tô quase ficando atrasada. Oh, tá sim. Gente, achei que fiquei uma gracinha. Gostaram? E cara, eu sou zero da filosofia de que não vale a pena conhecer homens e que, tipo, a resposta é só focar nas nossas amizades. Tipo assim, eu acho que conhecer gente é bom o tempo todo. E a gente tava falando isso na terapia, minha terapeuta, de que é uma característica minha. Eu gosto de conhecer pessoas, eu adoro me conectar com pessoas, seja pra ter uma relação romântica ou seja pra amizades. Mas eu sinto que nesse momento eu consegui perceber o quanto eu posso destinar do meu amor e da minha atenção e da minha dedicação para os meus amigos, mas principalmente do quanto eu posso dedicar aos meus planos, os meus sonhos. Eu acho que eu reservava muito isso só para as relações românticas e eu percebo que quando eu tenho planos com os meus amigos e até mesmo, digo mais, planos comigo mesma, eu fico muito menos ansiosa se eu vou ter um date com um boy, porque eu acho que antes desse vazio eu ficava tipo, ai, será que eu vou conhecer alguém? Será que eu vou sair com essa pessoa e tal? E aí eu comecei a fazer, tipo, uma lista de coisas que eu quero fazer sozinha e lista de coisas que eu quero fazer com amigos. Lista de amigos que eu quero ver. E eu tenho recebido, eu não sei o que tá acontecendo recentemente, muitas mensagens de amigos queridos dizendo, tipo, nossa, estou com saudade, quero te ver. De pessoas que eu já vi recentemente, mas que elas querem me ver e que querem nutrir essas relações comigo. E isso me deixa muito encantada, assim, e muito grata, principalmente. Eu sou muito, muito grata pelas relações que eu construí com os meus amigos e eu sou muito feliz nas minhas amizades, eu sou muito sortuda em tê-las e eu espero que você consiga construir isso também na sua vida adulta. Eu sei que é difícil, mas se exponha pra isso, porque vale muito a pena. E a maior parte dos amigos que eu tenho mais contato hoje, eu fiz de 3 anos pra cá. Então, se eu fiz, é possível você fazer também. E de diversas formas, tipo, uma amiga que eu ia sair hoje, a gente acabou cancelando, mas eu ia sair com ela hoje, ela é amiga de um ex-ficante de uma ex-amiga minha.
e a gente se conectou, e a gente se fala, e a gente se vê, e a gente se gosta, e a gente se cuida, né, a gente tem essa relação. A amiga que eu conheci pessoalmente semana passada, é uma amiga que eu fiz online há muitos anos atrás, e a gente se conheceu pessoalmente. Então, assim, tem várias esferas e jeitos da gente fazer amizade. Se coloque pra jogo, que eu acho que é o principal. Você ir pros lugares disposta a isso. Conhecer amigos de amigos, você vai em algum lugar, você conversa com alguém, você puxa um papo, você tem uma troca, que as coisas vão fluindo naturalmente. E às vezes esse tem que ser o desafio, que a gente fica tanto assim, como eu vou conhecer um amor? Como vai conhecer um amor da sua vida que é uma amiga? E que é, gente, já para pensar, tipo, eu tô com 28 anos e eu tenho os amigos que eu amo de paixão, muito, muito, e eu conheci, tipo, 3 anos pra cá, que eu estreitei relações. E eu fico pensando quantas pessoas eu ainda vou amar com todo o meu coração até o resto da minha vida. Quantas pessoas incríveis que eu vou conhecer. E fora as amigas antigas, tipo, hoje as minhas amigas que eu tô indo na quermesse são amigas que eu tenho há mais de 10 anos. Então, que bonito nutrir tudo isso, sabe? E nutrir também não é presença fixa, assim, tipo, ai, tem que ver toda... Não, é você cuidar e como for possível, sabe? Mas se fazer presente da forma que der, pra que quando você precisa dessas pessoas, as pessoas estejam lá por você, porque você estava presente na vida dela. Porque não adianta você ter amigos e quando você entrar em relações você esquecer dessas amizades. E é isso, bichas. Espero que tenha sido proveitoso pra vocês. E se você já sabia de tudo isso e só concordou, concorda comigo e agradece sua amiga. Manda uma mensagem falando assim, amiga, eu te amo, você é o meu amor. Gente, tipo, é muito gostoso olhar pra uma amiga e falar, cara, você é o meu amor. E dar beijinhos e pegar na mão e falar assim, meu Deus do céu, eu te amo. Não é lindo? Eu acho lindo. Beijo.